Mapa da Fome da ONU em apenas 2 anos. Essa conquista não é apenas uma vitória nacional, mas pode ser um modelo potencial para o mundo. Com a liderança do Brasil na recém-criada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, surge aí a oportunidade de levar essa experiência bem-sucedida para além das nossas fronteiras. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor Gustavo Menon, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e colunista aqui do Agro Mais. Bom dia, Menon, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Sempre um prazer falar com todos os nossos telespectadores do AgroMais. Menon, essa conquista reflete aí a eficácia de políticas públicas e um compromisso renovado com a justiça social e alimentar. É um marco de relevância. É estratégico, aproxima o Brasil de outros países. Exatamente, Bruno. Quando nós olhamos para as estratégias de combate à fome e as políticas destinadas à soberania alimentar no Brasil, precisamos ao menos fazer esse recorte da promulgação da Constituição Federal de 1988 e como que a partir desse contexto de virada do milênio, uma série de políticas públicas exitosas corroboraram no sentido, então, de trazer uma série de avanços e retirar o Brasil do mapa da fome pela primeira vez no ano de 2014. O próprio Brasil Sem Fome, programa esse gestado a partir da atuação de Betinho, entre outros intérpretes da fome, da realidade de insegurança alimentar no Brasil, veja que uma série de políticas públicas acabaram convergindo no sentido de adotar um modelo para se pensar redes de proteção que acabaram sendo aprimoradas, tais políticas, especialmente no início dos anos 2000. O próprio avançar do programa Bolsa Família, a melhoria da política de salário mínimo, mais do que isso, como que na atual conjuntura precisamos celebrar novamente a retirada do Brasil do mapa da fome da ONU, agora em 2025, em razão também da melhoria do emprego, do mercado de trabalho e de um recorde histórico de carteiras assinadas frente à realidade brasileira, e entre outras políticas, como o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, todas as políticas que foram destinadas, como o PRONAF, que destina-se à agricultura familiar, a própria política de aquisição e abastecimento alimentar, em suma, uma série de ações interministeriais e um pacto federativo que acabou, então, digamos, elevando o Brasil em termos dessas políticas e sabendo que a fome trata-se aqui de um problema agudo, especialmente em uma atmosfera marcada por uma série de conflitos no plano das relações internacionais, como que a pandemia agudizou esse problema nos anos anteriores, mas veja que podemos caracterizar essa vitória brasileira como uma retomada, como uma rearticulação dessas políticas, e sabemos, Bruno, que quem tem fome tem pressa, e essa conquista de fato deve ser celebrada, já que houve toda uma mobilização por parte do atual governo, no sentido então de levar adiante, desde o ano passado, a realização da cúpula do G20, a criação da Aliança Global contra a Fome e no combate às desigualdades em suas múltiplas dimensões, e sabemos que a questão da fome frente à realidade brasileira, conforme já destacou, inclusive Josué de Castro, trata-se de uma questão política, trata-se não de uma questão de produção de alimentos, mas sim de distribuição e também de levar adiante agora um alimento de qualidade à mesa de todos os brasileiros. Estamos atentos, comemorando essa notícia e, claro, precisamos também avançar em certos debates que são debates marcantes do ponto de vista da soberania alimentar. Há também o conceito, né, de desertos e pântanos alimentares, precisamos melhorar a qualidade dos alimentos que é ofertada à população brasileira. Isso vem se materializando, se consubstanciando, inclusive em alimentos de melhor qualidade na cesta básica. Mas veja que essas políticas públicas, Bruno, de fato conseguiram
endereçar essa vitória para o Brasil, onde precisamos comemorar, mas sempre estar atentos no aprimoramento e nesse debate tão candente sobre insegurança alimentar e, claro, pensando o papel da agricultura familiar como um pilar central para termos soberania dos alimentos, soberania alimentar e, claro, combater essas desigualdades em suas múltiplas dimensões. E qual é o papel fundamental da Aliança Global nesse cenário onde a fome afeta aí milhões globalmente e como que ela pode alavancar essa experiência brasileira, considerando aí a experiência brasileira de novamente sair do mapa da fome, né? Quais são esses elementos que podem ajudar? Exatamente, Bruno. Quando nós olhamos para o papel, para essa articulação, especialmente das economias do sul global, articulação e coordenação de políticas sul-sul, de cooperação sul-sul, veja que a Aliança Global contra a Fome, celebrada no ano passado, em 2024, nos marcos da cúpula do G20, foi uma atividade pioneira do governo brasileiro, no sentido, então, de promover conexões com demais atores estatais e não estatais, para se pensar coordenação e estratégias, digamos, compartilhadas, no sentido de pensar soberania alimentar. De acordo com a FAO, Bruno, estamos falando de mais de 600 bilhões de pessoas que passam fome na atualidade. Os números são números gravíssimos e preocupantes, ainda aqui nessa primeira metade do século XXI. E há casos que são casos sintomáticos, como Gaza, como todo a articulação, né, de ações humanitárias que devem ser endereçadas a essas regiões, são regiões, digamos, afetadas substancialmente, não só pelo abastecimento, mas pelo não acesso de alimentos, né, não só Gaza, Sudão, continente asiático também é um continente sinalizado pela FAO de apreensão, onde mais de 300 milhões de pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar. E observe, Bruno, que a Aliança Global contra a Fome tenta, então, articular esforços no sentido de refazermos as contas e reordenarmos as nossas prioridades em um mundo em conflagração. Quando nós olhamos do ponto de vista geopolítico, essas tensões que afetam o plano internacional, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram pelo Oriente Médio, e esse cenário de guerra comercial entre China e Estados Unidos, que se refletiu para a realidade brasileira na adoção do tarifaço, veja que precisamos estar atentos com essas políticas sociais e que devem ser endereçadas na ponta. A Aliança Global contra a Fome, nesse sentido, torna-se uma ferramenta essencial para a garantia de alimentos a amplas populações e nesse debate sobre soberania alimentar e combate a diferentes níveis de insegurança alimentar. Menon, a gente tem uma questão aí que é como que a Aliança Global vai garantir os recursos, né, e conhecimentos compartilhados que resultem em impactos duradouros e sustentáveis nessa redução da fome e da pobreza nos países membros? Veja, excelente pergunta, Bruno. Quando a gente pensa nesses desafios de acelerar a implementação da Agenda 2020-2030, com a fundamentação, com a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa agenda das Nações Unidas de desenvolvimento socioeconômico e socioambiental, o desafio que está colocado é como avançar do ponto de vista de projetos de distribuição de renda, com prudência ambiental e com justiça social. A Aliança Global contra a Fome tenta, de certa forma, articular diferentes atores, mobilizando iniciativas interministeriais, um pacto federativo diante da realidade brasileira e dos demais países que compõem a aliança, no sentido de elencar que esse combate à fome torna-se uma prioridade diante dessas conflagrações, desses dilemas da primeira metade do século XXI. E não menos importante, Bruno, observe que a articulação de políticas nacionais com iniciativas internacionais são essenciais para tratar da fome
como um problema candente e extremamente sensível no nosso tempo. Veja que não é possível nós naturalizarmos esse debate em pleno século XXI, com a adoção de novas tecnologias, com uma produção vasta do ponto de vista não só da distribuição, mas na criação, na produção desses alimentos. Veja que não é possível nós naturalizarmos a fome, onde estamos falando aqui do próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Não podemos viver em paz sabendo que uma pessoa no planeta não vai comer, não vai ter as suas refeições diárias, não vai poder sentar à mesa para um café da manhã, para um almoço ou para um jantar. Precisamos continuar avançando, tanto na articulação nacional, do ponto de vista interministerial, na promoção e na integração dessas políticas públicas supracitadas, mas também um esforço global, elencando a fome como uma das principais, se não a principal agenda dessa alvorada do novo milênio. Menon, outro ponto importante, que é além do compartilhamento das melhores práticas, né? A aliança, de que forma ela pode fomentar a inovação e desenvolvimento de novas soluções para combater essa insegurança alimentar em várias regiões do mundo? Porque a gente tem aí situações e regiões muito complicadas, né? Isso, cooperação técnica. Exatamente chamando a atenção, Bruno, para uma articulação das políticas que foram políticas exitosas. Chamar a atenção, a título de referência, para a realidade brasileira, não só o programa Bolsa Família, mas podemos destacar inúmeros programas de fomento à agricultura familiar. Recentemente, quero consignar também a atuação das cozinhas solidárias, como que o programa de cozinha solidária e alimentação escolar foi substancial no sentido de colaborar para essa conquista brasileira, isto é, a saída do Brasil novamente do mapa da fome, agora em 2025. E, obviamente, que políticas de cooperação Norte-Sul e políticas de cooperação Sul-Sul estão sendo orquestradas na Aliança Global contra a Fome. Cabe também mencionar, Bruno, como que do ponto de vista dessas iniciativas, na celebração de políticas públicas para que esses alimentos cheguem na ponta, cheguem em territórios que são territórios desabastecidos do ponto de vista desses alimentos, cabe aqui também mencionar todo um esforço do multilateralismo na retomada de certas políticas que fomentem as agências, os órgãos e os programas da ONU que possam, então, elencar essa prioridade como uma prioridade, digamos, transversal na fundamentação e na mobilização de recursos, não só na atuação da FAO, mas também o Programa de Alimentos das Nações Unidas, e entre outros instrumentos que podem ser, digamos, rearticulados, realinhados, no sentido, então, de acelerar as metas previstas na Agenda 2030 e na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O desafio que está colocado junto à Aliança Global contra a Fome, Bruno, é esse: como pensar num mundo sem fome, ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável na composição de uma ordem multipolar. Muito bem, Menon, muito obrigado pela sua participação, como sempre, trazendo aí essa reflexão importante para a gente. Obrigado mais uma vez, bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, Bruno, é sempre um prazer falar com os nossos telespectadores do AgroMás. Notícia para se celebrar: saímos do mapa da fome e precisamos continuar trabalhando. Bom trabalho a todos.